E aí, galera, 100%? Bom, pessoal, a gente vai começar o nosso sobre trigonometria na circunferência, beleza? Lembrando que todos os pontos que vocês acharem importantes, copiem no caderno de vocês. Posteriormente, vou estar disponibilizando essas apresentações para vocês, para estar auxiliando vocês na hora de copiar e entender melhor o conteúdo, beleza? Então vamos à nossa aula. Outra coisa importante, já esquecendo. Pessoal, sempre que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, me procurem, fechou? Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai começar o estudo sobre trigonometria na circunferência, entendendo o que é o arco em uma circunferência. Em uma circunferência, o arco nada mais é do que a região limitada por dois pontos. No exemplo mostrado na figura, a gente tem que o arco da circunferência é a região limitada pelos pontos A e B. Então aqui eu tenho um arco e aqui eu também tenho um arco maior, mas inicialmente vai utilizar apenas esse arco aqui, ó, AB como estudo. Beleza? Bom, pessoal, existem duas medidas para estar tratando do arco de uma circunferência, e essas medidas são a medida linear e a medida angular. A medida linear, galera, nada mais é do que o comprimento desse arco, ou seja, a distância de A até B. A distância de A até B é a nossa medida linear. Já a nossa medida angular é o ângulo que este arco descreve, ou seja, este valor alfa aqui. Ok? Medida linear, a distância, ou seja, o tamanho do meu arco. Medida angular, este ângulo alfa que o arco descreve. Ok? Entendidos? Bom, pessoal, para medir a medida angular, que é o nosso objeto principal de estudo, existem duas unidades de medidas: o grau e o radiano, certo? O que consiste o grau? Eu pego uma circunferência qualquer, divido ela em 360 partes congruentes, ou seja, que tem igual tamanho. Dividida a circunferência em 360 partes, cada uma dessa parte eu chamo de grau. Então eu tenho em uma circunferência 360 graus. Ok? Mais uma coisa importante. Sempre que eu falo 45 graus, 90 graus, 50 graus, isso significa que eu estou pegando determinada quantidade dessas partes que eu dividi a minha circunferência. 50 graus, peguei 50 partes das 360 na qual eu dividi a minha circunferência. Aqui a gente tem um transferidor, pessoal. O transferidor é um instrumento utilizado para medir os graus dentro de uma circunferência, ou medir o grau de inclinação de uma reta. O transferidor está dividido em 360 partes. Por isso, o transferidor mede graus. Outra maneira, outra unidade de medida utilizada para medir um ângulo, ou seja, para ter a medida angular, é o que a gente chama de radianos, pessoal. Os radianos nada mais é do que eu tenho uma circunferência, ok? Essa circunferência tem um valor determinado para o seu raio. Se eu tenho a medida linear de um arco igual à medida do raio, eu tenho um radiano. Mais uma vez, se a medida do raio for igual à medida linear do arco, eu tenho um radiano. Observe aqui. Aqui eu tenho uma circunferência que tem raio R. Essa distância desse arco aqui vale R também. Isso significa que essa distância é um radiano. Tá, mas quantos radianos tem o arco AB? 3 radianos, né, pessoal? Olha aqui. 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos. Essa distância vale R. Daqui até aqui também vale R. Daqui até aqui também vale R. Cada um desses arcos tem a mesma medida do raio. Ou seja, eu tenho 3 radianos. Então, mais uma vez, circunferência. O arco de uma circunferência é uma parte da circunferência limitada pelos dois pontos quaisquer, no caso do nosso exemplo, o ponto A e o ponto B. Medida linear é o tamanho, ou seja, a distância de um ponto até o outro, a distância de A até B. A medida angular é o ângulo feito pelo arco, ou seja, esse ângulo alfa. A medida angular pode ser calculada tanto como graus quanto por radianos. Se ela for calculada em graus, eu pego a circunferência, divido em 360 partes de igual tamanho, ou seja, 360 partes congruentes, e conforme eu pego determinada quantidade dessas partes, eu tenho determinada quantidade de graus. Já os radianos nada mais são do que o tamanho, a medida linear ser igual ao raio. Se eu tenho um arco que tem medida linear igual ao raio, eu tenho um radiano, e assim por diante. Bom, pessoal, agora a gente vai ver
a relação de grau para radiano. Quantos graus vale um radiano, quantos radianos vale um grau, e assim por diante. Bom, pessoal, aqui a gente tem toda a conta, mas vou simplificar no seguinte. Gravem essa informação. Façam um cartaz bem grande, colhem no quarto de vocês, assim, do lado da cama, para quando você levantar, você ver aquilo ali. 360 graus é igual a 2π radiano. Mais uma vez, 360 graus é igual a 2π radiano. Ou seja, uma volta completa na circunferência valem 2π radianos, ou uma volta completa na circunferência valem 360 graus. Ok? Essa informação até agora é a mais importante para nós. 360 graus equivalem a 2π radiano. Ok? Certo? Gravaram, anotaram, colocaram no quadro, escreveram bem grande aí para não esquecer? Beleza. Bom, pessoal, a gente precisa saber necessariamente como converter grau para radiano, porque sempre é mais fácil, mais simples identificar o valor dos graus, ok? E sempre que eu identifico o valor dos graus, eu tenho que saber que eu posso transformar ele em radianos. E alguns exercícios de Enem, vestibular, concurso, vão trazer os valores em radiano. Ok? Então vamos lá. Como converter os graus em radianos? Primeira coisa, pessoal, a gente vai fazer uma regra de 3 simples. Que a gente vai ter como base o ângulo, ou seja, o valor de 180 graus, ou seja, metade da circunferência. A gente acabou de ver que 360 graus são igual a 2π. Então quanto que vale 180 graus em radianos? Π, ok? Então como base a gente tem um ângulo π igual a 180 graus. A gente vai ter essa regrinha básica aqui, a gente fez uma regra de 3 simples, mas o que interessa pra gente é essa fórmula aqui, pessoal, que aparece bem aqui embaixo, ó. Mais uma fórmula para vocês anotarem bem grande e estarem memorizando ela. Sempre que eu quiser saber um ângulo qualquer em radianos, e ele está em graus, o que eu faço? Eu aplico essa fórmula. Pega, por exemplo, 45 graus, e o que vai acontecer? No lugar do alfa, coloca 45. 45 dividido por 180 vezes π. Ok? Quero saber o ângulo de 29 graus. 29 sobre 180 vezes π. Quero saber o ângulo de 330, como mostra o exemplo aqui, ó. 330 dividido por 180 vezes π. Observe que eu peguei o 330 dividido por 180, eu tive que ele é igual a 33 sobre 18, ou seja, dividi por 10, ok? Depois eu dividi por 3, novamente aqui, ficou vezes π, claro, 11 sobre 6, π. Ou seja, 330 graus em radianos é 11π sobre 6. Beleza, pessoal? Essa fórmula é muito importante. Vai ter exercício na lista que vocês vão utilizar essa fórmula. Lembrem, se eu quero transformar de grau para radiano, no lugar do do alfa, que é esse valor aqui, no lugar do alfa, eu coloco o valor em graus. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai ver o último assunto, que é a circunferência trigonométrica. A gente sabe o que é um arco, sabe que existe a medida angular, a medida linear, sabe o que é grau, sabe o que é radiano, sabe como se calcula o grau, sabe como se calcula o radiano e sabe transformar de grau para radiano. Ok? A circunferência trigonométrica é um objeto importante no nosso estudo de trigonometria, porque ele vai possibilitar que nós identifiquemos outros ângulos além dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, que nós vimos na aula passada. A circunferência trigonométrica vai estar presente daqui em diante em todas as nossas aulas em relação à trigonometria, porque nela a gente vai ver os arcos côncavos, que é a matéria da próxima aula. Mas vamos entender o que é a circunferência trigonométrica. Primeira coisa, a gente tem o plano cartesiano. Todo mundo sabe que o plano cartesiano é o eixo x e o eixo y. Ok? Centrado na origem, a gente tem uma circunferência de raio 1, que é essa circunferência que aparece aqui pra gente. Essa circunferência ela tem raio 1 e está centrada na origem, ou seja, a origem dela é o ponto 00. Observe também o seguinte, sempre o sentido positivo, ou seja, eu vou começar a contar no sentido anti-horário. Neste sentido. Sempre no sentido anti-horário. Ok? Então, o que a gente sabe até agora? A circunferência trigonométrica ela vai estar centrada no ponto 00,
vai ter raio 1 e sempre eu vou contar no sentido anti-horário. Beleza? Bom, a gente tem também que a circunferência trigonométrica ela é dividida em 4 partes, que a gente chama de quadrantes. E essas 4 partes vão ser muito importantes para o estudo da trigonometria na circunferência, ok? Bom, a gente sabe que o primeiro quadrante fica nesta região, o segundo quadrante, terceiro e quarto. Observe, a gente contou em sentido anti-horário, pessoal, aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, até agora a gente vai juntar essas duas coisas e a gente vai ter uma circunferência trigonométrica, que é este desenho aqui que aparece para vocês e para mim também. Olha aqui. Aqui a gente tem uma circunferência centrada na origem no plano de coordenadas cartesianas, onde a gente tem o primeiro quadrante aqui em cima, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Nós temos também aqui, já agora nessa circunferência nossa, pessoal, os ângulos. 360 graus, que é quando eu dou a volta completa. Observe que está do lado de baixo. 90 graus, quando eu saio daqui, vem para cá. Lembra que 90 graus é um ângulo perpendicular? Então, aqui tem 90 graus. Olha aqui. 180 graus, que é a metade da circunferência. Se o todo é 360, metade, obviamente, é 180. A gente tem também aqui o 270 graus, pessoal, que é equivalente a 3/4 da minha circunferência, ou seja, eu tenho a circunferência dividida em 4 partes. Se eu pego e ando 3/4, ou seja, ando 3 partes, eu vou parar no 270 graus, ok? Pessoal, até aqui isso é o que interessa pra gente, beleza? A gente tem que saber como converter de grau para radiano e entender esses conceitos que aparecem na tela de vocês aí agora, ok? Que envolvem a circunferência trigonométrica. Na próxima aula a gente vai ver o que são arcos côncavos. A gente vai ver que o eixo X vai passar a se chamar eixo dos cossenos e eixo Y vai passar a se chamar eixo dos senos, beleza? Mas isso é uma matéria para a próxima aula. Bom, pessoal, queria deixar mais uma dica aqui para vocês, é que não se apeguem apenas ao conteúdo postado aqui dentro da sala de aula em relação ao conteúdo de matemática. Vocês vão precisar de uma autonomia maior nesse período, então isso significa que vocês vão ter que pesquisar conteúdo e fazer leitura, vão ter que pesquisar videoaula e dedicar um tempo exclusivo para assistir essas videoaulas para poder entender melhor esse conteúdo. Trigonometria é uma matéria que às vezes pode causar uma confusão na cabeça de vocês, certo? Mas é uma matéria extremamente importante que não cai, ela despenca em toda e qualquer prova importante que vocês vão realizar na vida de vocês. Beleza? No mais é isso, até a próxima aula, terça-feira amanhã, lista de exercícios. Valeu e fui!